O seu site, você tem, você tem algum produto, você tem algum curso, você tem alguma interação com a população? Por exemplo, o pessoal que está buscando, um pai, um parente que está buscando solução, pode conversar, pode interagir, algum tipo de orientação, coisa assim? Olha, por enquanto, infelizmente não em questão médica, mas é muito interessante essa questão de interação com o público, porque eu acho que foi em 2019, o Elon Musk, que tudo que ele faz, né, tem muito barulho e tudo mais na mídia, ele lançou a startup, a Neuralink, a empresa Sim. dele, do chip cerebral, né, que Sim, vai sim. colocar um implante lá E é basicamente um avanço tecnológico. É um avanço porque naquela época que eu via a mulher controlando aquele braço robótico com pensamento, você precisava ter um cabo saindo, né, do crânio dela, indo para uma série de computadores que era um rack gigantesco de computadores. Hoje a Neuralink consegue fazer isso com uma moedinha. Você faz um disco no crânio da pessoa, do tamanho de uma moeda de €1 ou de R$ 1, e aí você coloca o chipzinho ali naquele lugar, coloca os implantes, fecha, depois não tem cabo nenhum saindo da cabeça da pessoa, e você consegue fazer as mesmas coisas. Ou seja, um avanço gigantesco do ponto de vista de tecnologia. Total. Só que o que me surpreendeu muito na época é que muitas pessoas, o mainstream, o popular, começaram a achar que era a Neuralink que tinha inventado essa área. Ou seja, a Neuralink inventou o controle de tecnologia com pensamento. E se você for pensar do ponto de vista acadêmico, não é verdade, né? Você tem diversos pesquisadores que décadas atrás capitanearam o desenvolvimento disso. Claro. E um dia, né, caberá ao Karolinska Institute do Prêmio Nobel decidir quem que vai ser reconhecido por ter inventado isso. A gente vai esperar e eu torço para todos os dias para que o Brasil esteja lá no meio deles. Mas veja bem, quando eu vi que existia esse grande interesse por essa tecnologia, eu comecei no ano passado, vai fazer um ano agora em dezembro, na verdade, em 2023, eu comecei a fazer vídeos curtos para o Instagram explicando neurotecnologia, princípios de neurotecnologia. Então, ao invés de usar uma linguagem super complexa que você vê hoje lá nos vídeos do YouTube disponíveis sobre o assunto, em palestras disponíveis pelo assunto, comecei a falar de forma simples. Por exemplo, a gente é capaz de ler pensamentos porque o mesmo programa que roda no seu celular, que reconhece o OK Google, o OK Siri ou Alexa, ele é um programinha que ele é muito bom em ver diferença em risquinho, de ondinha. O seu cérebro funciona com eletricidade, a eletricidade ela aparece essa ondinha, existe uma ondinha diferente para a mão direita e a mão esquerda, e assim a gente lê pensamento. Era um passatempo de férias, que eu estava fazendo em Aquidauana, lá na minha cidade, que eu inclusive estou indo daqui a algum tempo, algumas semanas, estou voltando para lá. Minhas férias lá em Aquidauana são muito produtivas, eu costumo dizer. Fiz um vídeo desses por dia, de repente 100 mil seguidores. Hoje nós somos o maior perfil de neurotecnologia do mundo, falando em português. Do mundo? Do mundo, Uau. do mundo. Existem vários que falam inglês, perfil Sim, da sim. Neuralink, perfil de empresas que a Neuralink contratou para fazer a divulgação dela. Nenhum bate o perfil brasileiro. O Luiz com Z, FS Borges, né, que é um perfil... hoje em dia... Luiz com Z... FS Borges. FS Isso, Borges. Luiz com Z, FS Borges. Um perfil no Instagram que hoje tem mais de 150 mil seguidores, no qual eu falo com uma linguagem simples os conceitos de neurotecnologia e trago as últimas notícias e comento. Por exemplo, a Neuralink acabou de anunciar que ela vai fazer pela primeira vez, a Neuralink, né, um controle de um braço robótico com o chip deles. Por quê? Porque agora eles estrearam aquele Optimus, a Tesla, né, tem aqueles robôs humanoides. Sim, sim. O que eles viram? Poxa, a gente tem um leitor de atividade cerebral, tem uns algoritmos de tradução de sinal cerebral em comando. Que tal a gente controlar o braço desse robô, que o braço deles, do ponto de vista de engenharia, de passagem, está muito bom. Uma vantagem, né, deles, uma vantagem de você ter dinheiro ilimitado, é que você pode fabricar os atuadores. Né? Você chega no nível de fabricação do atuador. Então está muito bom aquele braço daquele robô. E eles vão fazer um controle cerebral. Então, assim, que vai ser o primeiro passo para o mercado, vamos dizer, significativo, porque aí vai disponibilizar mesmo. Quem tem essa necessidade é em escala. Em escala. Um dos grandes problemas, eu fui descobrir depois, eu recomendo para todo mundo que goste do tema neurotecnologia, interface cérebro-máquina, leia o livro, infelizmente não tem em inglês, espero mudar, não tem em português, mas espero mudar isso em pouco tempo,
chamado The Brain Electric. The Brain Electric, do Malcolm Gay. Ele fez um trabalho, um jornalista norte-americano, ele fez um trabalho assim muito bom em contar a história mesmo. Quais são os primeiros pesquisadores, o que eles fizeram, como que foi a briga por dinheiro da DARPA, do governo norte-americano, para poder fazer essas tecnologias, desenvolver essas tecnologias. E lá ele conta que um dos motivos pelos quais próteses robóticas de braço não são tão avançadas hoje em dia, você não vê pessoas caminhando e na rua usando, tocando piano, né, com essas próteses, é porque não tem mercado. Número de pessoas que precisam... Então é a ausência do mercado que... não justifica... Para você fazer uma prótese muito avançada... Toda a tecnologia custa Exato. Para você fazer uma prótese muito avançada, você precisa de muita grana. Muita grana mesmo. E o que descobriram é que não justificaria. Então as próteses que você tem até hoje são próteses mais simples. Porque você simplesmente quase não tem mercado. Né? É isso, quase artesanato. Você tem aquele gancho...